Este canal foi criado com o objetivo de fazer as pessoas raciocinarem, para que elas evitem o erro e não acreditem em mentiras. Que esse canal possa levar esperança àqueles que buscam verdadeiramente toda a verdade das Escrituras Sagradas. Não como os pregadores que ocultam todas as coisas, inclusive o nome do Criador. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Quando falamos o nome do Criador, ou relatamos que as pessoas não estão falando, muitos dizem, mas não podemos tomar o nome do Criador em vão. Veja bem, amados, falar o nome do Criador é um desejo dele. O que não podemos é falar esse nome com chacotas, com brincadeiras vãs, com falta de respeito. Mas esse nome tem que ser invocado. E se nós lermos lá em Gênesis, quando o filho de Adão, Sete, casou, e teve filhos, colocou o nome de um filho de Enos, ali então começou a se invocar o nome do Criador. Dali começaram a chamar o nome do Criador. Será que nome seria esse? Nós sabemos que no hebraico não existe a letra J. Portanto, já vamos descartar Jesus, Jeová, Javé, tudo que tem J. Inclusive, futuramente, vocês vão ver também que até a cidade de Jerusalém, que está espalhada aí por muitos países, ela nem existe, porque não existe a letra J no hebraico até hoje. Se você viajar para Israel, você vai encontrar outra cidade, mas Jerusalém você não vai encontrar, porque não existe. Estão mentindo para você. E os judeus também, porque decaíram da graça, também acham que são um povo escolhido, portanto não precisa revelar nada para ninguém, nem ajudar ninguém. Pelo menos era assim que eles pensavam. Só que eles também decaíram da verdade, corromperam as Escrituras, evitaram levar a verdade a outros povos, como os gentios, se esquecendo que o Criador é um Criador para todos, não somente para eles, porque eles foram rejeitados, porque eles se afastaram do Criador, e essa oportunidade foi aberta para todos nós, que agora somos filhos também de Abraão, não no sangue de sua descendência, mas na fé que ele tinha, porque o que agrada a Deus não é o sangue de judeu, é a fé que todos nós temos como a fé de Abraão, compreendeu? Então nós vamos começar a ler alguns textos para você compreender bem esse assunto. Em Gênesis 20, verso 7, diz que não se pode tomar o nome do Criador em vão. Muitas pessoas dizem assim, não, esse nome nós não podemos falar porque está tomando o nome em vão. A palavra em vão foi traduzida erradamente mesmo, porque o correto seria não tomar o nome do Criador com falsidade, com chacota, com gracinhas, imbecis, mas clamar, falar nele, nesse nome é importantíssimo. Veja bem uma criança que tem um pai que ele considera importante, que ele ama muito. Você às vezes está visitando a casa de um amigo, de um parente, e aquela criancinha inocente chega para você, o meu pai é juiz, o meu pai tem essa empresa, o meu pai é um advogado, é alguém importante. E você não nem está conversando com a criança, uma criança faz questão de falar que o pai é importante. É assim que nós devemos ser. Falar também que o nosso Pai Celestial é super importante. Ser como aquela criança, que nós sabemos que ela fala. A gente acha até engraçado. Mas vamos saber o que é tomar o nome do Senhor em vão, Senhor, aliás, é um nome que significa Baal, que é um nome que trouxeram para o português. E muitas pessoas chamam de Senhor, até a Bíblia também tirou o nome do Criador e colocou Senhor, que não representa o Senhor verdadeiro. Que Senhor é esse? No lugar do Senhor estava o nome do Criador. Eles tiraram por quê? Para esconder o nome do Criador de cada um de nós. Mas o Criador é tão bondoso que diz que
o nome não seria apagado para sempre, embora eles tentassem fazer esquecer esse nome, não é? Por quê? Porque o Satanás está operando na terra, tentando apagar o nome que salva. Então nós vamos lutar contra isso, porque agora está sendo revelado novamente o nome dele. E aqueles que são do Criador falarão esse nome, eu vou te mostrar por quê. Em Êxodo, no capítulo 33 e verso 17, diz assim: Então diz o Criador a Moisés: Farei isso que tem dito, que Moisés queria. Então, o Criador disse que faria. E disse o porquê que faria. Porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então, além da pessoa agradar ao Criador, o conhecer o nome tem importância. Porque Moisés não era apenas uma criatura qualquer. O Criador o conhecia por nome, tinha uma certa intimidade com ele. Por isso ia fazer a vontade dele. Compreenderam? Em Levítico, no capítulo 19, o verso 12, diz o seguinte: Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Criador. Eu sou o Todo-Poderoso. Compreenderam? Então aqui diz assim: não jure falsamente, não brinque com o nome do Criador. Mas não quer dizer que você não pode falar o nome dele ou até jurar pelo nome dele. Não, pode sim. Ele inclusive diz: pode jurar pelo meu nome. Quer uma prova disso? Nós vamos mostrar. Em Deuteronômio, o capítulo 6 e o verso... qual o verso que eu vou mostrar para vocês? É o verso 13, que diz o seguinte, Deuteronômio 6,13. Vamos ver. E o Criador, o teu Todo-Poderoso, Senhor, a Ele temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Compreendeu? Então não tem problema você até fazer um juramento. Agora você deve evitar, porque a palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não. Quantas vezes você hoje não cumpre a palavra que deve cumprir? Diz que vai pagar uma coisa que você comprou fiado e não paga. Diz que vai em tal parte fazer alguma coisa e vai para outro lado e não faz aquilo que falou que ia fazer. Então, quer dizer, aí você não pode jurar, porque o Criador não vai ter você como inocente. Não trate o nome do Criador como de qualquer forma. Compreendeu? É isso que ele está dizendo. Esse nome é importante. Precisamos saber também que o Criador zela pelo nome dele, não é? E nós podemos ver que o nome do Criador era muito importante, como deveria ser hoje. Nós podemos ler em 1 de Reis 10, e o verso 1, que diz o seguinte: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, acerca do nome do Criador, veio então trazer para eles questões difíceis de responder. Ela veio fazer um teste para ver se ele era sábio mesmo, como diziam. Mas quem que deu sabedoria para ele? O Criador. Então ela falou assim, ela pensou assim: mas que Criador é esse? Vamos ver se isso é verdade. Então o nome do Criador estava sendo exaltado. E nós sabemos que depois da visita ela falou assim: é verdade, você mostra-se mais sábio do que as pessoas pensam, e mais abençoado do que se possa imaginar. É muito interessante saber essas coisas. Em Salmo 22, verso 22, diz o seguinte: Então declararei o teu nome aos meus irmãos, e louvar-te-ei no meio da congregação. Por que está tendo esse texto aqui em Salmo? É porque mesmo naquela época, muitas pessoas já não estavam dando muita ênfase a esse nome. Não estava dando muito crédito. Então o salmista, inspirado, ele disse: não, eu falarei o teu nome aos meus irmãos. Hoje também está assim. Ninguém está ligando para o nome. Muitos dizem: nome não importa, o que manda é o coração. Mas não é isso que diz as Escrituras. Se nome não importar, coloca o nome dos seus filhos de Belzebu, de Satanás.
O nome não tem importância. Claro que você não vai fazer isso. Então, o nome tem importância sim, porque na oração do Pai Nosso, o Filho do Criador disse: Pai Nosso, santificado seja o teu nome. O nome do Criador precisa ser santificado na boca dos homens, ou pelo bem ou pelo mal, porque Ele mesmo fará isso, diz a Escritura. Mas bem-aventurado aqueles que reconhecem isso, não é? Então nós vamos aprendendo que devemos falar desse nome. Vou lhes dizer uma coisa importantíssima. De repente você é aquela pessoa que tem profundo amor ao Criador, frequenta a igreja, faz jejum, ora, procura ser uma boa pessoa, e no fim da história você ainda diz assim: caramba, eu tenho feito tudo que precisa e não tenho recebido a bênção que eu tanto preciso. Parece que o Criador não está realmente me ouvindo. Não acontece isso? Então você vai ver agora o que eu vou te dizer aqui, para você matar essa charada aí, né? Em Salmo 91, 14, veja o que diz, né? Vou ler para você. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei em retiro alto, num lugar seguro, né? Porque conheceu o meu nome. Tá vendo? Então conhecer esse nome traz livramento. Você não quer ser livre de muitas violências, de muitas coisas que acontecem hoje na Terra? Mas você está muitas vezes pedindo um Deus errado, um Deus, um nome que é um apelido. Você gostaria que chamasse seu pai de um apelido pejorativo? De um Deus pagão? Não, você não quer isso. Se o seu pai chamar Manuel, chega uma pessoa zombando na sua porta e fala assim: chama o Mané aí para mim. Você fica feliz se você ama, tem profundo amor ao seu pai? Claro que não. Então você precisa corrigir isso. Respeite o nome do Criador, que te ama. E você fazendo isso, já é um passo para ele te defender. E aí você descobre agora por que você faz tudo quase certinho e não recebe bênção. Está cheia, as igrejas estão cheias aí. Né? Por quê? Porque estão clamando o Deus errado. Então, ele quer que clama o nome dele certo. E muitas vezes você fala: mas eu estou pedindo em nome de Jesus. Piorou, porque Jesus não existe. Isso é nome pagão que inventaram, porque não existia a letra J na terra onde esse Jesus nasceu. Então, quando você pede em nome de Jesus, o pai pode falar assim: mas que Jesus é esse? Eu não conheço não, esse não é meu filho não. Agora, você pode também alegar: não, eu já pedi e já recebi. Sim, você recebeu porque Deus não leva em conta o tempo da tua ignorância. Mas a partir do momento que você está sendo chamado, está assistindo esse vídeo, está sabendo que o pai tem um nome, aí a coisa vai mudar de figura. Você não vai ser tido mais como inocente. Procura a verdade, e a verdade vai te libertar, e vai te libertar do mal do mundo. Compreendeu? Das mentiras e da violência e da fúria de Satã. É assim que você vai poder dizer: agora sim estou sendo abençoado, né? Ou abençoada. Nós sabemos que Abraão era um homem de fé e ele invocava o nome do soberano, não é? E também aqui no Salmo 105, verso 1, diz assim, veja bem: louvai ao Senhor, diz Senhor aqui, porque tiraram o nome do Criador, não é? Colocaram Senhor, que é um nome pagão também, que significa Baal, esse Senhor aqui. Então, essa tradução, os homens malignos tentaram, sendo conduzidos por Satanás, tentaram esconder o nome do Criador. Mas eu vou dizer para vocês aqui, olha, está escrito: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, né? E eu farei conhecido as tuas obras entre os povos. Como você vai louvar o seu nome se você não sabe o nome dele? Muitas pessoas chamam de Deus, mas eu já expliquei no vídeo passado que Deus é um título. E lá diz que até o Satanás é Deus e nós também, né? Se você pesquisar o meu vídeo passado, você, né, anterior a esse, você vai ver que lá a própria Escritura chama os homens de deuses, com D minúsculo. E sabemos que o Deus falso desse mundo
também é Satanás. Então a palavra Deus confunde. E Deus vem da palavra Zeus, que é um deus pagão da Grécia. Tá vendo como corromperam tudo para esconder esse nome santo de você? Mas agora chegou sua vez. E você vai aprender. Veja agora o que o salmista disse em Salmo 119 e o versículo 55. Veja o que ele diz. Lembrei-me do seu nome e de modo que observei a tua lei. Aí vem mostrando que o nome está muito ligado à salvação, né? Às leis do Eterno. Eu não quero aqui falar em leis mosaicas, não. Estou falando da lei interior, aquela que rege a nossa vida, que é o amor ao próximo e o amor ao Criador. Porque o apóstolo Paulo diz que quem está no Filho do Criador, não há mais lei para ele. Por quê? Porque ele ultrapassou todos os parâmetros. Você quer um exemplo? Se você, por exemplo, adquire um carro e vai dirigir nas estradas, se você seguir todas as placas direitinho, precisa de lei de punição para você? Não. Você cumpriu tudo, né? Seguiu os sinais, obedeceu as faixas, né? Então, quer dizer, não existe mais lei, porque você está seguindo o que é melhor, o amar, fazer as coisas incondicionalmente por amor. Agora, se você é daqueles que atravessa o sinal vermelho, que você realmente buzina em frente ao hospital e assim por diante, é claro que a lei vai te punir, você vai cair na lei. Então, o apóstolo Paulo foi claro em dizer, aqueles que estão no Filho do Criador, para esses não existe lei. Então isso derruba todas as argumentações, né, dos adventistas e até dos judeus. Porque eles acham que tem que matar animais. Eu já expliquei num vídeo também que não tem nada a ver. Animal não tem nada a ver com o pecado do homem. Deus nunca pediu sacrifício de animais. Ele aceitou e até coordenou a matança de animais. Ele fez isso. Porque já que o homem quer comer carne, que eu já disse que eles matavam e faziam sacrifício porque queriam comer carne, eu expliquei lá no vídeo? Então Deus coordenou, permitiu que eles comessem. Mas nunca Deus quis isso. E eu expliquei por que também lá no vídeo. Depois vocês dão uma olhadinha. Mas vamos em frente. Em Salmo 142, verso 7, diz o seguinte. Tira minha alma da prisão, para que eu te louve o teu nome. E os justos me rodearão, porque me fazes o bem. Olha que maravilha. Por que está dizendo que se tirar ele da prisão ele vai te louvar? Né? Vai louvar o Criador. Está falando do salmista. É porque realmente você poderia louvar ao Criador dentro de uma prisão. Mas com certeza não estaria totalmente livre para fazer isso. Uma forma de estar aprisionado. Não é? Então vem mostrando que essa prisão não é uma prisão literal, é uma prisão espiritual. Enquanto você não louva o Criador pelo seu nome verdadeiro, você está aprisionado de alguma forma aos ensinamentos satânicos, né? Querendo clamar a um Deus que não existe, que é falso, Deus babilônico. Volte para a verdade, o Pai está chamando você. Vamos ler um outro texto. Vejamos Isaías 52, versículos 5 e 6, o que o Pai Celestial falou. Veja bem, ele diz assim, e agora, que tenho eu que fazer aqui? Pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre eles uivam, diz o Criador, porque o meu nome é blasfemado. Dia e noite sem parar, incessantemente. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberão quem eu sou, eu mesmo que falei, e eu mesmo direi, eis-me aqui. Você entendeu esses dois versículos? Aqui diz que o povo do Criador saberá o nome dele. Então, se você não está sabendo o nome dele, desconfia que você não faz parte do povo do Criador. Porque quem conhece o Criador vai saber o nome dele, ele vai revelar.
são as ovelhas dele. Então, não adianta você ir para a igreja e fazer novena e promessa, rezar terço, andar de joelho, pescadaria fora. Não, não adianta. Mesmo porque ele não pede sacrifício. Ele pede um coração contrito, quebrantado. Então nós vamos ver mais um pouquinho. Em Isaías 65, verso 15, diz assim: portanto, assim diz o Criador, eis que os meus servos comerão, mas vocês, outros, padecerão de fome. E eis que os meus servos beberão, porém vocês terão sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vocês se envergonharão. Isso aí está explicando a diferença entre o povo que vai servir a Deus e o que não vai. Porque muitos vão passar vergonha, inclusive os líderes das igrejas, vão dizer, não, mas eu também pertenço a ti, eu fiz milagre, orei, fiz muitas maravilhas. Aí ele vai cair no buraco, como o próprio filho do Criador disse, né? Um cego guiando um monte de cego, vai cair o líder e cai todos aqueles que acompanham o líder. Né? Então vem mostrando que o povo de Deus encontrarão alimentos, né? E viverão uma vida saudável espiritualmente. Em Jeremias, no capítulo 23 e o verso 27, está falando dos falsos profetas que andam por aí. Veja bem o que o Criador falou. Ele disse assim: os quais cuidam em fazer o meu povo se esquecer do meu nome. Por quê? Porque eles ficam tendo sonhos, visões, contando um para o outro, como eles, os antigos, também faziam, aqueles fariseus do passado. Então, o que acontece? Faz o povo realmente seguir a Baal. E não é isso que acontece nas igrejas hoje? Você entra numa igreja, aí ao invés de se pregar a verdade, começa cada um contar a revelação. Eu tive isso, tive aquilo outro, vi isso, vi aquilo outro. Está tudo errado. Primeiro, o Criador não entra em causas individuais corriqueiras. Quando o Criador manda algum sonho ou alguma revelação, é algo específico para a salvação. Não para falar que o seu Zezinho deve ir lá, ou deve vir para cá, ou deve fazer isso, ou que a família vai separar, ou que vai brigar, ou que vai ter bomba não sei aonde. Isso já está tudo relacionado na Escritura. O Criador não entra nessas questões humanas. Vocês precisam entender isso. As revelações do Criador é com relação à salvação, com relação àquilo que edifica. Não os sonhos corriqueiros que muitas pessoas estão tendo por aí. Ah, eu sonhei que o fulano vai morrer. Eu sonhei que aquela igreja vai ter um problema. Eu sonhei que vai soltar bomba naquele país. É tanta bobagem. Porque Deus não entra nisso. Eu estou falando Deus para você entender. Ele não entra nessas coisas. Ele está preocupado com a salvação do povo dele. Ele não quer saber, ele quer livrar o povo dele se alguém vier jogar bomba. Entendeu? Mas ele não fica avisando, vai jogar uma bomba no Brasil, ou vai ter um alagamento em São Paulo. Isso tudo é para distanciar você do Criador. Para de prestar atenção nesses falsos profetas, principalmente da internet, que marcam até o dia da volta do Criador. Eles não conhecem a Escritura direito. Quando a Escritura fala sobre os sinais, está falando que é para você ficar sempre atento, não porque vai acontecer naquele dia ou no outro dia. Porque, na verdade, o Filho do Criador está voltando para nós todos os dias. Mas eles não entendem. Então, eu quero que você preste atenção. O povo, hoje em dia, fazem brincadeiras, piadas com o nome do Criador. Isso é que não pode. Falar o nome do Criador pode, mas brincadeiras com o nome dele, não. Então, aqui vemos em Ezequiel 36, e o versículo 23 diz o que vai acontecer. O Criador disse: e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado por todos os gentios, o qual profanaste no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Criador, quando eu for santificado aos seus olhos. Eu, por exemplo, nasci aqui no Brasil. Você também. Então você faz parte dos gentios, naturalmente.
embora todos nós temos uma certa descendência dos judeus, não é? Mas aqui vem mostrando que uma outra vez o nome do Criador será santificado. Eu já comecei a santificá-lo, porque eu já aprendi o nome dele, não é? Agora você vai continuar zombando desse nome, chamando o Criador de apelido, de títulos, que não leva a nada? Ou do filho dele, de Jesus, que o Criador nem sabe quem é esse Jesus, não. Não toma conhecimento, não. Isso é coisa que o homem inventou, traduziu a Bíblia e trocou o nome propositalmente, como se o nome pudesse ser trocado. Então você chama José, você vai para os Estados Unidos, lá você vai chamar outro nome? Não, você vai chamar José. Se o Barack Obama ou o Trump, né, vier para o Brasil, ele vai ser o Trump, né? Donald Trump. Então, quer dizer, não vai mudar o nome, não se muda nome. É isso que nós precisamos compreender. Sim, eles tentaram esconder o nome do Criador, mas não vão conseguir por muito tempo. O Satanás não vai vencer essa parada, não. Nós vamos ler aqui em Ezequiel 39, verso 7, veja bem como Deus é zeloso, né? O Criador. Então ele diz assim: e eu farei conhecido o meu nome santo no meio do meu povo, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Criador, o Santo de Israel. Que nós também fazemos parte de Israel, se você não sabe. Através de Abraão. Fomos chamados. Então ele diz que outra vez o nome dele será santificado. Eu estou fazendo parte já. Você está fazendo? Você quer ou não quer santificar o nome do Criador de todas as coisas? Então a palavra de Deus ensina, né? A palavra do Criador. Nós sabemos que o Criador ainda não está governando toda a terra, porque o que aconteceu foi que o Criador entregou a terra para Adão. Vocês lembram lá em Gênesis? Ele disse assim: dominai sobre os animais, sobre a terra, sobre tudo. É sua terra, deu de presente para o homem. Aí veio o Satã e dominou o homem. Então, quando o Satã domina um homem, o que o Satã faz? Pega a riqueza daquele homem que ele domina, não é verdade? Então é isso que aconteceu. Quando o espírito do Satã domina uma pessoa, tudo naquela casa da pessoa, os móveis, tudo está contaminado pelo Satanás. São coisas malditas. Então o Satanás realmente dominou a terra. Por quê? Porque a maioria dos moradores da terra está contaminada. Então quando você se entrega ao Criador, as suas coisas são abençoadas e o Satanás perde o direito naquela posse que você tem. É simples entender. Nós vamos ler aqui agora, em Zacarias, no capítulo aqui, você pode procurar, ainda é no Velho, né, chamado Velho Testamento, que aliás não é Velho Testamento e nem Novo Testamento, porque testamento é dado para com uma pessoa que já morreu, deixou o testamento. Deus não morre. Como que ele deixou o testamento? Ele não vai morrer. Então isso aqui é aliança, não é testamento. Testamento só deixa quem morre. O Criador não morre. Então nós vamos ler Zacarias 14, 9, que diz o seguinte: e o Criador será rei sobre toda a terra, e naquele dia um será o Criador, e um será o seu nome. Não vai ter esse montão de nome que eles inventam aí, não. Alá, Jeová, Olorum, e um punhado de coisa, né? Tupã, e inventa tanta coisa que realmente virou uma Babilônia, uma confusão. Em Malaquias 3,16 diz o seguinte: então aqueles que temeram o Criador falaram frequentemente uns aos outros, e o Criador estava atento e ouvia. E um memorial foi escrito diante dele para aqueles que temeram o Criador e para aqueles que lembraram do teu nome. Você compreendeu esse texto? Aqui está dizendo que quando você fala o nome dele, quando você defende o nome dele, ele está atento e anotando. Quem sabe você já falou 10 vezes, ele anotou 10 vezes. Se você falou 20, ele anotou 20 vezes. Porque para quem não sabe, todos os seus atos, suas palavras, seus pensamentos estão indo para o gravador do Eterno. Não pense que alguém vai precisar te acusar, está lá no gravador dele.
Compreendeu? Então, quando você fala o nome dele, quando você santifica esse nome, ele está notando. Então, você vai ser o povo dele. Está tão simples de entender. E nos versos aí logo à frente, no 17 e 18, diz o seguinte: e eles serão meus, diz o Criador, e naquele dia serão para mim joias, e vou poupá-los, como um homem poupa o seu filho, que o serve. E então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve o Criador e aquele que não serve. Que maravilha, não é? Então aqui diz que se você estiver com o Criador, falando o nome dele e obedecendo, você vai estar livre de muitos males que te acontecem. Você não vai mais reclamar que você faz tudo que pode e a bênção não vem e as coisas ruins acontecem com você, porque você vai ser abençoado. O nome do Criador é como um escudo na sua vida. Mas depois eu vou falar mais sobre essa proteção num outro vídeo. É interessante que você agora vai aprender quem realmente será considerado filho do Altíssimo. No Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 12, diz o seguinte: mas a todos quantos receberam quem? A verdade, o Criador. Ele deu poder, de serem feitos filhos de Deus, aqueles que pensam, aqueles que creem no seu nome. Está vendo? João 1, 12. Então, quem realmente será considerado filhos do Altíssimo? Aqueles que passam a conhecer o nome dele. Porque nós sabemos que não pode haver injustiça. Então, na ressurreição, muitos que não conheceram a verdade, vai ser pregado essa verdade para essas pessoas. Eles vão ter oportunidade, porque Deus não é injusto. Mas eles terão que saber o nome do Criador. Eles terão que andar na verdade. E não pense você que eles não vão pagar os erros que cometeram. Um outro vídeo eu vou falar como eles vão pagar todos os erros que fizeram na terra. Mas não é esse o propósito desse vídeo agora. Sabemos que o Satanás foi tão astuto que tomou os tradutores da Escritura e tentaram esconder o nome do nosso Criador. Em Salmo 110, verso 1, diz assim, olha o que está escrito na Bíblia, João Ferreira de Almeida, toda contaminada. E disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-me à direita até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Você percebeu? Está escrito, e diz o Senhor para o meu Senhor. Que Senhor falou para o outro Senhor aqui que ninguém entende nada? Claro, se você prestar atenção que o Pai tem um nome, então está dizendo que esse Senhor primeiro é o Pai. E que o Senhor segundo é o Filho. Então ele está dizendo, meu filho, assenta à minha direita. Compreendeu? Então você vê que eles tiraram o nome correto do Criador e do seu Filho e colocou tudo Senhor. Virou uma bagunça, uma Babilônia. Tentando, mas eles não vão vencer. O Criador vai mostrar a verdade aos povos. Vai mostrar que ele tem nome. E que esse nome deve ser santificado, como diz a oração do Pai Nosso. Não é? Então, você vai saber e você vai lutar por ele. No Evangelho de João, no capítulo 16 e o verso 23, diz assim, e naquele dia nada perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedides em meu nome ao Pai, Ele fará. Ele há de vos dar. Por quê? Porque hoje, muitas vezes, você pede e você não recebe, porque você está pedindo errado, para o Deus errado, para o Filho dele errado. Aí você compreendeu agora por que muitas vezes você ora e não recebe, porque você está chamando um Deus que não é ele. Compreendeu? Quando você fala em nome de Jesus, eu sei que você ama o Filho de Deus, mas ele não chama Jesus, isso é blasfêmia. E o Pai fica triste, então chama pelo nome verdadeiro, os dois, e você vai receber. E no verso 24 ainda diz, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então passa a pedir no nome certo, não no nome errado.
Compreendeu? Eu vou te citar um exemplo. Você pede o seu filho para ir pedir uma ferramenta no seu vizinho. Chega lá, o filho fala assim, meu pai pediu para emprestar a ferramenta, mas o seu vizinho não conhece você nem o menino. Aí seu vizinho pergunta assim, mas que pai é esse que você está falando? Aí se ele não falar o nome, né, quem é ele, se mora ali do seu lado, o vizinho não vai emprestar. Né? Mas você fala assim, não, eu sou filho do senhor João aqui do seu lado e tal, e pediu uma ferramenta do senhor emprestado. Aí sim, está bem esclarecido, tem mais chance de receber aquela ajuda, não é verdade? Então, quando você quer pedir uma bênção ao Criador, primeiro você dirige ao Criador errado. Né? Quando você fala Deus, o Criador pode perguntar, mas qual Deus? O Satanás, os homens? Qual? Tem tantos deuses por aí, o apóstolo Paulo diz que existem muitos deuses falsos, na verdade. Quando você pede em nome do Filho, aí você fala um tal de Jesus. Não existia a letra J no alfabeto hebraico, para que inventaram esse tal de Jesus aí? Isso aí foi arrumação dos homens. Fala o nome certo para você receber. E você falando o nome certo, isso vai te levar à salvação também. Compreende? É um grande passo. Vamos conferir? Em Romanos capítulo 10, e o versículo 13 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Criador será salvo. Muita gente que pensa que é o nome do filho dele. Não, aqui está falando do Criador. Também é importantíssimo isso. Mas é claro que você também deve conhecer o nome do filho, porque a salvação também vai depender do nome do filho. Vamos ver? Em João 17,3 diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti por um único Criador verdadeiro, o único dono de todas as coisas. E também tem que conhecer a outra aqui, diz, e também a Jesus, que eles colocaram Jesus aqui no lugar do nome do filho, a quem enviaste. Nós sabemos que quem foi enviado foi o filho dele. Então a vida eterna depende de quem? Do conhecimento do pai e do filho. Mas você até agora não está conhecendo bem o nome do pai nem do filho. Como você então quer ser salva? Ou ser salvo? É tão importante o nome que o próprio filho disse isso. No versículo 6, logo aí na frente, diz assim, se você está acompanhando comigo, né? Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Tá vendo? E eram teus. E tu me deste. E eles guardaram a tua palavra. Então isso significa o quê? Que quando você vai à verdade, você busca o filho do Altíssimo, é porque o pai já deu você para o filho. Para você seguir o filho. Compreendeu? Isso que o filho está dizendo. Então quer dizer, você já é um escolhido. Ele que te buscou. Não tem mais erro. Não acredite mais em líderes de igreja, em pastores, essas pessoas, não. Você pode ouvir, tirar o que é bom e eliminar o que é errado. Compreendeu? Então é assim, está existindo e está formando um grupo no planeta Terra que realmente está reconhecendo o nome do Criador e está passando a ser ovelhas de verdade. Preste atenção. O livro de Joel, no capítulo 2 e o verso 32 diz assim, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Criador será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Criador, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Claro que aqui está citando Jerusalém com a letra J, porque também foi adulterada. Se você for a Israel, não existe essa cidade lá. Existe uma cidade com um nome diferente. Mas lá nem os judeus não conhecem tal de Jerusalém. Por isso eles têm dificuldade também de aceitar Jesus, porque não existe essa letra lá do idioma deles. Então vem mostrando que aquele que invocar o nome do Criador será salvo. Faça isso agora, a partir de agora, exatamente. Corra, vai em frente, não temas. Bom, eu espero que você tenha aprendido bastante. Esse texto também pode ser conferido em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 21, que fala que aquele que invocar o nome do Criador será salvo. Por quê? Porque ele vai te ajudar na salvação. Que ninguém pode ser salvo por si mesmo, não é? Nós fomos comprados pelo sangue do Filho do Criador. E ele está nos ajudando. Então, devemos fazer parte desse novo grupo que está se formando nesse planeta Terra.
Não fique iludido que se você está seguindo igreja, você está salvo, não é verdade? Não é verdade. Mesmo porque Deus não mandou criar igrejas, né? A verdadeira igreja é o meu, o seu coração. Nós podemos sim congregar em algum lugar para adorá-lo, podemos. Mas não ter um líder humano, nunca. Pelo contrário, o próprio Filho do Criador diz que se você quer ser o maior, que sirva. Mas é assim que acontece hoje? Não. Né? Eles não ensinam a verdade, só sabem pedir dinheiro e oferecer coisas materiais que não tem nada a ver com a salvação. A própria palavra diz que crê no Criador, siga os seus mandamentos, as outras coisas serão acrescentadas. E quais mandamentos são? É o mandamento de amar ao próximo e ao Criador. Se você ama o próximo, você faz todo o bem ao próximo. Se você ama o Criador, você também vai agradá-lo, sendo uma boa pessoa. Não é? Porque quem faz ao próximo está fazendo ao Criador. E não estou falando de leis mosaicas, porque isso aí vai ser um objeto de um outro estudo que não tem nada a ver. Né? Nada a ver. As leis são boas, mas aqueles que estão no Filho do Criador não tem como a lei pegá-lo, como a lei puni-lo, porque ele já passou da lei, entendeu? Já ultrapassou esse limite. E quem nos deu essa autoridade para nós ultrapassarmos esse limite? O próprio Filho do Criador, quando veio, cumpriu a lei. Não é? E essa lei, então, ficou morta, anulada. Não para todos, claro, a lei existe, ela não vai morrer. Mas aqueles que estão no Filho estão realmente salvos, livres da lei, que é a lei que penaliza, que fere, que realmente não leva a lugar nenhum. Ela só guardava a criatura. A lei só serviu para guardar a criatura, não para salvar, para guardar a criatura, até que o grande sacrifício se fizesse e todos aqueles fossem resgatados. Está bem explicado? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, você pode então inscrever no canal. Eu vou fazer outros vídeos, espero que eles cada dia fiquem melhores, porque esse é o meu 4º vídeo, e que o Pai Celestial possa abençoar a todos nós.